SEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Bar Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra. Um húngaro criado em São Paulo que veio à Bahia para ajudar ao desenvolvimento da terapia como um todo. Quem é que não se lembra da Vivências? Revista que eu as tenho. Tive a oportunidade de lê-la. Quem é que não se lembra do Lotte Lore? Da figura emblemática que marcou todo o naturismo e o contexto terapêutico da Bahia, Áureo Augusto Caribé. Estamos aqui com uma figura bastante conhecida no meio terapêutico da cidade de Salvador. Da cidade de Salvador não, do estado da Bahia e do Brasil como um todo. Ele, apesar de ser estrangeiro, húngaro, ter se criado em São Paulo, mas tem o coração e está no coração dos baianos. Quem o conhece sabe disso, dentro do contexto das terapias. A Vivências, uma revista pioneira em termos alternativos. Na época, há 20 anos atrás, não foi mesmo? Ou mais. Ou mais, nós estamos velhos, viu? Lembro-me que você ia para o Grão de Arroz, você pegava qualquer lugar que tivesse, você encontrava a Vivência e nível nacional, planeta. Isso. E eram trabalhos assim que realmente dignificaram e modificaram todo o contexto da visão da psicologia meramente cartesiana no nosso estado. Micros, é um prazer tê-lo aqui, são 2 livros maravilhosos, eu tive a oportunidade de lê-los, achei-os assim fantásticos. Agora nos fale, porque muita gente não o conhece, não teve essa oportunidade, também não tem a oportunidade de ler seus maravilhosos livros. Nos fale como foi essa trajetória da Hungria, né? São Paulo, Bahia e trabalhos alternativos em geral. Né? E a formação psicoterápica numa época que era difícil, porque dentro da universidade só se falava em behaviorismo e muito mal em Gestalt. Né? E psicanálise. Psicanálise freudiana e lacaniana que se degladiavam, e Jung não existia nada. É verdade. E tinha aquelas facções, facções que eram denominadas de Bert Mali, que era facções, sabe, ela é uma ótima pessoa, adoro ela, entendeu? Foi minha professora, gosto muito dela, mas ela era uma linha que não fosse empirista cartesiano, não tinha. E o grupo de Gestalt, que era outra linha, que era aquela coisa, era tudo fechado, era tudo muito difícil. E a psicanálise, que era o círculo freudiano, que era baseado em Freud e Lacan, e eles se degladiavam entre si. Então diga-nos aí, como foi essa trajetória da Hungria, São Paulo, Bahia e o desenvolvimento desse contexto terapêutico transpessoal? Bom, pela minha própria história, veja, nascendo na Hungria, vindo para o Brasil com quase 3 anos de idade, então eu tive uma experiência multicultural. Diferentes religiões, diferentes ambientes, onde me proporcionou, por um lado, do aspecto positivo, diferentes perspectivas da realidade, né? Isso me ajudou muito. Por outro lado, criou muitos conflitos, entende? Porque a gente quer ser aceito, né? Então, sendo diferente, é difícil ser aceito. Então, durante um período da minha vida, como a maioria dos adolescentes, eu procurei me adaptar
e procurar ser aceito pelos demais, ser igual a todo mundo. Não funcionou de jeito nenhum. Então, com o tempo, surgiu essa longa busca do meu ser maior, né, do sentido para a vida. E isso incluiu a psicologia. Eu comecei com medicina, depois fiz o curso de psicologia e, devido ao Silva Mind Control, que a gente agora há pouco estava conversando... Você inclusive o trouxe aqui para a Bahia, né? Foi, eu trabalhei junto com o Eduardo Rezende, que foi o português que trouxe o Silva Mind Control para o Brasil. Então eu tive inúmeras oportunidades. Você fala, trouxe até o próprio fundador, né? Trouxe o José Silva, né? Exatamente. Silva. Então eu tive muitas oportunidades para vivenciar diferentes tipos de ideia. E logo o que me atraiu mais foi a psicologia transpessoal, que para mim trazia um novo sentido para a própria psicologia, para a vida. E é nessa que eu me encontro até hoje. Agora diga-me uma coisa, amigo. Quando você iniciou, ninguém falava em visão holística transpessoal. Não. Você e Áureo tinha ido para o Chile, não foi? Sim. Para estudar com o Lazaeta. Isso. Eu me lembro que eu fiz os primeiros cursos com a Áureo lá na Rua da Coruja. Isso. Lá na... Beco da Coruja, Beco da Saboeiro. Coruja, né? Ali perto da UNEB, né? Isso. Aí que depois, posteriormente, até trabalhei lá, porque eu trabalhei na fundação da UNEB e funcionava ali, né? Com um amigo meu, Roque Pereira da Silva. Como foi essa descoberta e as dificuldades? Porque você tinha um grande trave. O pessoal da psicologia não aceitava. O pessoal da medicina não aceitava. O público em geral não aceitava. Então tinha que se ter um jogo de cintura muito grande, né? Porque hoje é fácil falar de transpessoal, de reiki, mas naqueles inícios, foram 40 anos atrás, né? Não foi ontem nem hoje. Nos fale desse início, que é interessante até para o contexto da história das terapias da Bahia. Veja, como eu trabalhei lado a lado com o Eduardo Rezende, e que era um homem pioneiro e que tinha trazido o Silva Mind Control para o Brasil, e o Silva Mind Control, ele tinha uma abertura para a parapsicologia, compreende? Sim. Então eu comecei a estudar pensamento positivo, parapsicologia, essa coisa da mente. Conheci Áureo Augusto, porque eu e a minha esposa, nós queríamos ter um filho da maneira mais natural possível. Então ficamos sabendo que Áureo Augusto fazia o parto natural em casa. Era na Rua da Coruja. Era no Beco da Coruja. Beco da Coruja, isso. Toda hora eu erro. Então, uma casinha pequena? É isso. Então nós fomos em busca do Áureo Augusto e dissemos, olha, a gente está querendo engravidar e queríamos saber como é que a gente faz para ser uma coisa natural. E ele se encantou com aquilo, porque muita gente procurava Áureo Augusto, mas quando já estava grávido, e nós fomos o casal que fomos procurá-lo antes da gravidez propriamente dita. Então nós começamos uma amizade, e aí foi que eu comecei a compreender a importância da visão holística, a visão do todo. Não adianta só você ter uma perspectiva psicológica, claro. Você também precisa cuidar do corpo. E o Áureo Augusto era especialista nisso, como cuidar direito do corpo. Estava 1000 anos luz na frente de todo mundo. Exatamente. Então foi um grande privilégio também conhecer o Áureo, fazer amizade com ele e aprender muito com ele, né? E realmente tivemos... Foram difíceis os primeiros trabalhos de psicoterapia nessa linha aqui na Bahia? Não foi nada difícil, porque já tinha o Brasil, de maneira geral, entre todos os países, talvez seja um dos países que mais abertura tem para a visão transpessoal. E a Bahia, entre todos os estados, então, mais abertura ainda. Então, nada é por acaso. Eu vim parar aqui, ninguém sabe o porquê, mas no fim tudo faz um sentido. Existe uma orquestração divina, onde eu vim conhecer na Bahia Áureo Augusto e a doutora Aida Pustilnik, que foi também uma das minhas grandes mestras. Isso aí eu conheço. E que, então, veio esse... pioneira desse trabalho. É isso. Graças a Deus tive essa oportunidade, né? Trabalhamos juntos. Então, o casamento da psicologia transpessoal com a medicina natural. E aí, pesquisando muitos e muitos outros ramos. Um dos principais, eu gostaria de citar John Pierracos. Fundador da Core Energética. Que trabalhou com o Lowen, né? Ele trabalhou junto com o Lowen, criando a bioenergética. Os dois eram... Depois eles saíram. O que aconteceu? Veja só.
Eles eram alunos de Reich. Reich, Wilhelm Reich. Isso. O grande criador da psicologia corporal, vegetoterapia. E os dois juntos criaram a bioenergética, aqueles exercícios todos, que foi uma coisa monumental. Que tá no livro, né? O livro de exercício bioenergético. Isso. O que aconteceu num certo momento? Os dois foram assistir uma palestra lá nos Estados Unidos de uma moça chamada Eva. E a Eva começou a canalizar um conhecimento profundo, psicoespiritual, que veio a ser conhecido como Pathwork. E o John ficou encantado com aquilo. E o Lowen, mais racional, ficou meio com a pulga atrás da orelha, entende? Foi quando eles... Lowen ainda tem a visão muito psicanalítica. Isso está nos livros dele, ele ainda... Exatamente. A formação bioenergética ainda ele puxa muito pela psicanálise. Ele tem um mérito extraordinário, mas o John, ele se encantou com a Eva, não só com o que a Eva estava dizendo, mas com a beleza da Eva, né? E ele acabou se apaixonando pela Eva. E se casaram, né? Tanto que ela veio a ser conhecida como Eva Pierracos. Pierracos, todo mundo todo E conhece. eu conheci o John em Nova York, numa viagem, a Eva já havia falecido. E o que o John fez? Ele casou a psicoterapia corporal com a espiritualidade, né? Que até então, dentro da psicologia, era só Jung. Então ele deu um passo... Era considerado o primeiro passo dentro da espiritualidade. Isso, né? o grande precursor. Como em 1913, quando ele racha com Freud, porque Freud lança o significado do sonho em 1990. Ó. Em 1913 ele racha com Jung, Jung adentra a Primeira Guerra Mundial, né? Grodeck já tinha alguns trabalhos de linguagem, mas só que Grodeck não teve a proporção. O único livro que o povo conhece, Grodeck, é A Doença como Linguagem. Isso. Não teve aquele boom e não era um livro espiritual. Não. Reich, na verdade, nunca trabalhou com a espiritualidade propriamente dita. Ele é o pai do corpo, E era engraçado que Reich foi expulso da sociedade psicanalítica, porque era comunista, socialista, e da sociedade socialista porque era psicanalista. Ele foi ele foi um gênio extraordinário. E o John Pierracos, ele tinha uma verdadeira devoção pelo mestre dele, o Reich, né? O Lowen também. Ao mesmo tempo, ele dizia assim... O Reich tinha umas coisas esquisitas. Ele descartou Jung em uma frase em um dos livros dele, né? E, naturalmente, isso foi uma loucura do Reich. O Reich estava para lá de Bagdá. O próprio Lowen, quando voltou, que ele foi estudar medicina, voltou, o povo estava tudo, balado de Marrakech. Né? Um dos capítulos desse meu livro novo, O Terapeuta, uma psicologia para o século XXI, é sanidade e loucura. Então eu começo a estudar isso, o que é sanidade, o que é loucura e quais os limites, que não são tão claros quanto a gente poderia imaginar, entende? O próprio Reich era um gênio extraordinário, um dos maiores do século XX, ao mesmo tempo ele foi internado um período da vida dele como louco, né? Quando ele foi considerado sadio, foi a época em que ele realmente psicotizou e aí ele foi preso. Foi. Ele morreu. Ele criou a máquina para comunicar-se com Deus. Né? Entre outras coisas. Entre outras coisas. Aí o pessoal disse: pô, esse cara é louco, mas nós não podemos prendê-lo. Mas tem imposto de renda. Também. Imposto de renda. Ele foi preso por causa do imposto de renda. Aí ele morreu na prisão. E tem coisas de Reich, hoje vários, há mais de 50 anos, que não foram abertos ainda. Já foram. Já foram? Já foram. Passou 50 anos, ele tinha deixado um testamento dizendo que teria que esperar... Não. Então em inglês, porque eu não tive oportunidade de ler, porque eu li todo Quando deu 50 anos, de acordo com o testamento dele, foi aberto. E o meu amigo, o Dimas Calegari, um dos grandes estudiosos de Reich no mundo, ele estava presente quando foram abertos esses arquivos e esse conhecimento já está disponível. Agora diga-me uma coisa, e o Capão? Como é que vai o Capão e como é que surgiu a história do Capão? Porque Capão virou, assim, como é que eu poderia dizer, uma ilha da utopia, né? Seria o que realmente imaginava o Áureo, o Lothlórien, né? Um local, né? Um paraíso. E qual foi o objetivo e como surgiu a ideia do Capão? O Áureo, ele era um grande admirador
do Tolkien. Do Tolkien, é tanto que ele falou, Lot Lórien. Né? Isso, o autor do Senhor dos Anéis. E Lot Lórien significa o sonho dourado. Né? Então, inicialmente, o Áureo, na sua prática naturista, ele chegou à conclusão que ser um médico naturista e viver na cidade grande era contraditório. É uma pessoa muito coerente, né? E então ele decidiu adquirir uma terra no interior, no mato mesmo, para prosseguir a sua prática médica lá. Então ele convidou alguns amigos, entre eles eu, para a gente dividir lá uma terra. E com o tempo, essa ideia, que inicialmente era só com relação à medicina natural, se estendeu para que nós criássemos uma comunidade holística nos moldes de Findhorn. Então nós começamos a estudar muito naquela época a comunidade de Findhorn, que fica na Escócia. Foi um trabalho canalizado, né, pela Eileen Cady. No meu livro O Buscador tem um capítulo dedicado à história fascinante de Findhorn, que é uma história que dura até hoje, né? Então, esse modelo de Findhorn nos inspirou a criar uma comunidade. Na época a gente chamava de alternativa, no Vale do Capão. O termo era alternativa, não tinha holismo naquela época. Não tinha holismo naquela época. Era terapia alternativa. E lá então, quando nós chegamos no Vale do Capão, ninguém conhecia o Vale do Capão e vivia só o pessoal simples ali do interior. E quando nós chegamos, era como se nós fôssemos extraterrestres. É só um pouquinho diferente, né? Ninguém ia. Eu conheço e frequentei lá. O pessoal até hoje ainda Pois não, continue. E não havia luz, não havia água encanada, não havia correio, não havia posto de polícia, nem de telefone, nada, né? Por muitos quilômetros. Então foi uma aventura extraordinária nós chegarmos nesse local e conseguimos conquistar a confiança dos nativos e a amizade deles, em grande parte devido ao fato do Áureo ser um médico, e médico lá era uma maravilha, né? Era uma bênção. E nós começamos então a fazer uma horta orgânica e começamos a receber grupos com uma proposta terapêutica, com a proposta dos 4 elementos e com diversas propostas que faziam muito bem às pessoas. As pessoas chegavam estressadas da cidade grande e aí participavam dos nossos grupos lá 3, 4, 5 dias, tomavam banho de cachoeira, à noite a gente ficava diante de uma fogueira contando história. E isso parece que reacendia a chama da esperança no coração das pessoas, voltavam para suas vidas fortalecidas. Isso até hoje existe, Lot Lórien existe, a nova geração agora está assumindo o Lot Lórien, e o Capão cresceu demais, né? Chegou a luz, chegou a água, e hoje todo mundo conhece o Capão, virou uma coisa da moda, mas continua com a sua magia, continua com a sua natureza maravilhosa, é um dos locais de poder na Terra. Engraçado. Você vê como a história se repete, como dizia Hegel. Eu estava na semana passada com o Jorge Graco em São Lourenço. E lá surgiu a ebiose. O professor foi para lá era um local pequeniníssimo, uma pequena cidade. E aí, de forma osmótica, né, vai vindo todo tipo de gente diferente, mas o diferente é aquela que você coloca muito bem, sabiamente, no seu livro. A abertura de determinados canais mentais proporcionam determinadas posturas sociais. Né? Dizem que o cara que estuda demais fica louco, é mentira. O que estuda pouco fica burro. Né? O que estuda demais, ele tem uma visão maior. E aí, de uma forma osmótica, começaram a vir pessoas, lá na Eubiose, no São Lourenço, que é famosa, né? Pessoas de todo tipo e habitar. E a cidade se tornou uma senhora cidade. Se tornou, talvez se o professor estivesse vivo, o que ele não queria, porque ele foi procurar um canto. É a mesma coisa aconteceu lá com o Lot Lórien. E temos alguns detalhes que eu posso fazer uma analogia entre Esalen, nos Estados Unidos, né, que foi referencial, e a Bahia. Porque, na verdade, tanto você como o Áureo, vocês deram o pontapé inicial. Vocês fizeram com que as pessoas despertassem, como Esalen despertou o mundo, não é verdade? Lá nos Estados Unidos. Então, diga-me uma coisa. Hoje você ainda continua atendendo, você ainda continua trabalhando aqui na cidade, ou você também está lá no Capão fazendo trabalho social com a Áureo? Porque a Áureo virou lá o chefe da tribo, né? Foi. Não, o xamã.
Grande xamã Áureo. É o grande xamã. Isso. Eu acho que eu vou manter contato para entrevistá-lo, porque ele é uma figura e ele é bom, porque ele gosta de falar, ele fala mais do que os cotovelos, fala mais do que os cotovelos do que eu. Áureo Augusto é uma pessoa querida, é uma pessoa simples, é uma pessoa bem-humorada e que tem uma memória fotográfica e um fortíssimo embasamento para ser do jeito que ele é. E quem passar do lado não dá nada por ele não, mas ali tem profundidade, meu amigo. Mas enfim, o que aconteceu foi que houve um furacão na minha vida, né? E a gente pede, e um dia vem a resposta. Entre as minhas inúmeras buscas, motivadas pela minha angústia existencial, um belo dia eu fui na Holanda para fazer um curso básico de frequências de brilho com a fundadora desse método, a australiana Christine Day. Eu fui para lá sem saber praticamente nada a respeito disso e eu também não sabia que era o primeiro brasileiro que viria a me formar nessa metodologia. Foi Amsterdã. Não, foi na fronteira entre a Alemanha e a Holanda, numa fazenda. Porque Amsterdã é cosmopolita, né? Ela tem uma abordagem, né? Ela aceita tudo. Tem isso também, a Holanda como um todo, né? E aí, quando eu fiz esse curso de 2 semanas, meu amigo, embora eu tivesse passado por muita coisa, eu fiquei impressionadíssimo, porque nunca havia encontrado nada igual. Eu não fazia ideia na época de que isso fosse mudar a minha vida completamente. Tem quanto tempo isso? 13 anos. Então, há 13 anos eu conheci a Christine. Quando começaram a acontecer coisas muito diferentes, eu chamei no intervalo a Christine e perguntei: você viria ao Brasil? Para minha surpresa e susto, na mesma hora, sem pensar, ela disse: sim, vamos marcar. Eu disse: bom, eu não sei bem, vamos ver. Ela disse: vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma data sem compromisso, porque depois você vê se dá certo ou não, mas pelo menos a gente fica com uma data reservada. E através de uma série de sincronicidades, de coincidências significativas, tudo deu certo, ela veio, a Ida Pustiunic estava na primeira turma, ela deu credibilidade, entende? Porque ela tem uma credibilidade muito grande. Muito grande. Então veio gente de todo o Brasil, e veja que um curso de 2 semanas de duração, para as pessoas se afastarem do seu trabalho... É difícil. Né? É difícil, mas lotou e desde então tem sido assim. Tem atraído as pessoas, às vezes não sabem nem do que se trata, mas pelo próprio nome já sentem: olha, isso é uma coisa que eu preciso fazer, intuitivamente, né? Então eu vejo a Christine Day como a grande continuadora da obra do John Pierracos, que foi o meu mestre anterior, e que traz um conhecimento pioneiro e de extraordinária utilidade. Então não é uma coisa meramente filosófica, bonita, que a gente lê e fica igual. É algo transformador. Então eu mergulhei nessa história do curso básico, ela foi canalizando novos níveis, e hoje eu estou vindo do último dia do nível 24 com a Christine Day, que foi oferecido, é o mais recente nível, foi oferecido pela 3ª vez no Brasil. Então isso mudou minha vida completamente. Então, respondendo a sua pergunta, não tenho mais tempo para atendimento individual. Você está mais com o trabalho e seminários. Eu estou com esses seminários, workshops, como professor de frequências de brilho, tradutor de Christine Day, organizador do trabalho, e isso vem tomando todo o meu tempo. E os livros? Fale deles. Esse aqui é O Buscador, e eu tive a oportunidade de lê-los, e O Terapeuta. Isso. Entendeu? Esse aqui é muito interessante, você faz uma linha na visão de Roberto Crema, né, e Pierre Vai, bastante interessante, você acopla a concepção de espiritualidade, né, e nos mostra, dá uma abordagem geral, assim, psicoterápica, a importância das pessoas procurar o caminho do coração. Isso. Né? E esse aqui, O Buscador, ele é a busca sua, que na verdade interessa muita gente. Inclusive eu achei interessantíssimo esse aqui mais do que esse, porque exatamente dá uma biografia e um contexto de espelhamento de vida. Agora, esse aqui, qual foi o objetivo do terapeuta e qual foi o objetivo do buscador? Então, trata-se realmente de uma trilogia. O primeiro foi O Poeta. Esse eu não conheço. Você mencionou a revista Vivências, que durante diversos anos circulou, não é? Foi quantos anos? 20 anos? Por aí, 20 anos.
E a gente publicava vivências e eu escrevia artigos. No decorrer dos anos, eu fui percebendo que os meus artigos podiam ser classificados basicamente como poéticos, ou de busca, ou terapêuticos, né? E me veio o sonho de publicar 3 livros, cada um com uma dessas temáticas. Ora, aí o poeta. Então, o poeta não é só poesia, tem o buscador e tem o terapeuta, e os outros dois a mesma coisa. Na verdade, aqui você fez a compilação, pegou os artigos da Vivências, hein? Muitas vezes foi isso mesmo, mas aí eu fui atualizando e fui fazendo um casamento, né? Então, o buscador, como você falou, é um pouco mais fácil de ler, porque é uma história que a pessoa se envolve, às vezes a pessoa pega para ler e não consegue parar de ler, mas depois é bom ler de novo, porque tem muitas energias, né, que são transmitidas através da leitura. E, finalmente, o terapeuta são diversos artigos para esclarecimento. Como eu falei, tem sanidade e loucura, tem sobre psicologia transpessoal, tem sobre a questão do vegetarianismo, que eu considero essencial, e eu não vejo como alguém possa se dizer dentro de uma perspectiva holística e continuar comendo carne, ou alguém se dizer ecologista e continuar comendo carne. É impossível, e eu vou justificar nesse capítulo o porquê. Eu sei que com isso eu perco muita popularidade, muita gente não quer aceitar isso, mas eu tenho certeza que com o tempo essa verdade vai ancorar, porque a verdade pode levar algum tempo, mas no fim ela emerge. Então, através de diversos capítulos, eu vou colocando aquilo que eu aprendi de melhor e vou partilhando com o leitor. Para não tornar a leitura muito árida, eu criei um romance. Criei alguns personagens, né? Um casal de jovens que estão muito perdidos, eles encontram um terapeuta e, através desse encontro, eles vão se encontrando, eles vão conseguindo esse processo que o Jung chamou de individualização. E eu considero que a literatura, a poesia, a arte, são essenciais no caminho do ser humano. Então, eu acho que se é para escrever, tem que escrever direito. Eu levo diversos anos para escrever um livro, e eu reviso e reviso e reviso, até, não é a vírgula, mas é a mesma vírgula muitas vezes. Né? É isso. É interessante, eu achei interessante essa abordagem sua, porque como eu trabalho, eu escrevo, e sou editor, Augusto Cury está entrando muito nessa linha de romances. Ah, sim. Por quê? Porque porque é uma maneira atrativa de você deixar uma mensagem. Isso. Por exemplo, aquele livro físico, O Xamã. Isso. São romances que, na realidade, contam o processo de evolução da medicina. Isso. Não é isso? Então, a maneira que você escreveu, romanceado, fazendo analogia, né? Hoje o Augusto Cury, ele está trabalhando nisso, porque fica mais fácil. Porque para quem gosta de ler, porque todo mundo gosta de aprender, mas ninguém gosta de estudar, certo? Igual todo mundo gosta, quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então as pessoas preferem ler um romance, né? Principalmente hoje, nós estamos sendo roubados pela internet. Não é porque a nova geração ela é uma geração digital, ela não é uma geração como a nossa, que está por mais de 50, ainda lê. E essa maneira romanceada que você faz é uma maneira interessante. Né? O Augusto Cury já está trabalhando isso. Por exemplo, se nós pegássemos o livro O Físico e o Xamã, né, que são 2 filmes épicos que retratam a história da medicina, a evolução da medicina na Europa e nos Estados Unidos, e fosse colocá-lo como se fosse um livro propriamente dito, didático, ele não seria lido, né? Não seria aquela coisa, como o próprio Hermann Hesse, né? Aquela coisa romanceada, aquela entrada e saída, é uma coisa que mais interessante. Micos, é um prazer entrevistá-lo, fico feliz de tê-lo aqui conosco e gostaria que você deixasse uma mensagem final. Não se preocupe não, que Jorge Guedes já colocou os caracteres aí, divulgando o seu livro e tal, certo? Gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para todos aqueles que estão vendo-nos. Eu quero agradecer aqui a Livraria Terceiro Milênio, a oportunidade, agradecer ao meu entrevistador aqui, que é uma pessoa que entende daquilo que fala, graças a Deus, e dizer para as pessoas que nós precisamos despertar.
Nós não estamos aqui apenas para passar tempo, para nos divertirmos, para tentarmos evitar a dor e buscar o prazer, que é o que caracteriza os animais. A vida do ser humano tem um sentido e nós devemos buscar esse sentido. E aquele que procura, acha. Então eu desejo àqueles que estão me ouvindo que façam essa jornada do autoconhecimento. Não existe nada que valha mais a pena do que isso e o resultado é garantido. Aqui, Muito boa sorte para todos. E principalmente quando o Miklos fala aqui da concepção de terapeuta, ele cita o Jean Yves, que realmente é uma figura fantástica. Eu li todos os livros dele. Li em português, li em francês. Primeiro li em francês, depois li em português. São livros interessantes. Ele é padre ortodoxo, né? E é uma pessoa assim que conseguiu acoplar a visão do católico ortodoxo, a espiritualidade, a educação. Realmente é uma figura assim fantástica. Quando você conceitua aí terapeuta, parabéns, você foi fundo, e o Jean realmente merece louvores. Isso. Né? Aqui, ó, o primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte expandindo a consciência cósmica. Uma ideia de Anita Guedes, né, que nós estamos encampando aqui, porque todo ano eu faço um congresso voltado para psicanálise e para espiritualidade e segurança. No ano passado nós fizemos um congresso de 1.000 e poucas pessoas, foi um sucesso. Mas eu acredito que esse ano aqui nós teremos um sucesso só maior. Por quê? Graças à coordenação de Anita Guedes, ela acopla cultura, arte, ciência, poesia, espiritualidade, diversidade. Inclusive convido, né, se você puder estar conosco, nós vamos fazer, e convidamos já Pierre Machado, várias pessoas para fazer, e ao mesmo tempo vamos apresentar poesias, vamos ter pessoas cantando e apresentando os seus trabalhos. Entendeu? Se você nos desse a honra, você gostaria de me convidá-lo também para estar conosco. Bem, gente, se você acha caro educação, procure saber o preço da ignorância. Infelizmente, a sociedade hoje vive na idiocracia. Vivemos numa sociedade na qual nós não pensamos em percebermos, pensamos na vida do vizinho, pensamos nas fofocas das notícias pecaminosas e maldosas nas quais são colocadas nos jornais e nas TVs e ouvidas nos rádios. Está na hora de nós percebermos que somos mais do que o ser físico, somos um ser moral, social e, acima de tudo, espiritual. Namastê. Namastê. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Bar Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra. Oportunidade, também não tem a oportunidade de ler seus maravilhosos livros, nos fale como foi essa trajetória da Hungria, né? São Paulo, Bahia e trabalhos alternativos em geral, né? E a formação psicoterápica numa época que era difícil, porque dentro da universidade só se falava em behaviorismo e muito mal em Gestalt. Né? E psicanálise. Psicanálise freudiana e lacaniana que se degladiavam, em Jung não existia nada. É verdade. E tinha aquelas facções, facções que eram denominadas de Bert Mali, que era facções, sabe, ela é uma ótima pessoa, adoro ela, entendeu? Foi minha professora, gosto muito dela, mas...
Um húngaro criado em São Paulo que veio à Bahia para ajudar ao desenvolvimento da terapia como um todo. Quem é que não se lembra da Vivências? Revista que eu as tenho. Tive a oportunidade de lê-la. Quem é que não se lembra do Lotte Lore? Da figura emblemática que marcou todo o naturismo e o contexto terapêutico da Bahia, Áureo Augusto Caribé. Estamos aqui com uma figura bastante conhecida no meio terapêutico da cidade de Salvador. Da cidade de Salvador não, do estado da Bahia e do Brasil como um todo. Ele, apesar de ser estrangeiro, húngaro, ter se criado em São Paulo, mas tem o coração e está no coração dos baianos. Quem o conhece sabe disso, dentro do contexto das terapias. A Vivências, uma revista pioneira em termos alternativos. Na época, há 20 anos atrás, não foi mesmo? Ou mais. Ou mais, nós estamos velhos, viu? Lembro-me que você ia para o grão de arroz, você pegava qualquer lugar que tivesse, você encontrava a Vivência e nível nacional, planeta. Isso. E eram trabalhos assim que realmente dignificaram e modificaram todo o contexto da visão da psicologia meramente cartesiana no nosso estado. Micos, é um prazer tê-lo aqui, são 2 livros maravilhosos, eu tive a oportunidade de lê-los, achei-os assim fantásticos. Agora nos fale, porque muita gente não o conhece, não teve essa oportunidade. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Bar Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra.